Nesse vídeo aqui eu vou trazer os 10 pontos mais importantes sobre as finanças para as pequenas empresas. E eu vou mostrar que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é extremamente simples, né? Esses pontos aí, e esses pontos eles vão ajudar diretamente você, empresário ou empresária, a entender melhor sobre a gestão financeira da sua empresa e como que você vai conseguir administrar financeiramente a sua empresa falando a partir disso. Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa saber aí são quais são as suas obrigações. Isso é uma tarefa aparentemente fácil. Obrigação é tudo que você deve, mas suas dívidas nem sempre são tão óbvias, como por exemplo um boleto bancário, né? Você precisa considerar os impostos sobre a folha de pagamento, que também é um tipo, esses impostos são um tipo de obrigação. Você precisa considerar os empréstimos, os financiamentos, que também são uma outra obrigação muito clara. Inclusive, você precisa saber o quanto de juros por mês você está pagando e quanto que é o valor desse empréstimo de forma nominal. Até o seu prolabore, ele é uma obrigação que a empresa tem perante para com os sócios, com os administradores da empresa. O prolabore é uma despesa mensal e ele também precisa ser considerado como uma obrigação da empresa. Sempre, sempre, sempre saiba todas as obrigações que você tem na sua empresa, inclusive as de menor valor, como por exemplo uma tarifa bancária. O segundo ponto mais importante aí que você precisa saber é quais são os seus ativos. Quais são os ativos da sua empresa? Sim, muita gente aqui sabe que os ativos são tudo aquilo que uma empresa possui de bem, tudo aquilo que a empresa possui de direito. Às vezes, controlar a quantidade de equipamento, a mobília, os imóveis e outras posses aí deve ser uma tarefa fácil. Mas ter uma ideia real do valor da empresa também é muito importante e muito necessário acompanhar qualquer tipo de oscilação do valor desses bens. Da mesma forma, também é uma boa prática verificar o declínio e a variação no valor por exemplo, da depreciação dos bens, como por exemplo a depreciação, a perda pela vida útil aí dos computadores, os móveis do escritório. Isso é muito importante. Você, empresário, precisa conhecer a relação de todos os seus ativos e você precisa monitorar e controlar esses ativos. Você precisa saber o quanto você tem de investimentos, você precisa saber o quanto você tem de estoque, você precisa saber o quanto de impostos a recuperar você tem, você precisa saber o quanto de bens e direitos, tanto tangíveis ou intangíveis, sendo eles financeiros ou não, você precisa saber. O terceiro ponto aqui que é importante e você precisa saber é qual é o valor do seu contas a receber. Qual que é o valor do seu contas a receber? Você precisa saber responder isso na ponta da língua. Esse é o montante que os seus clientes devem para você. O valor que você tem aí de duplicatas em aberto, das vendas a prazo que não foram, que você ainda vai receber. Valorize a capacidade de controlar piamente o valor do seu contas a receber. Você precisa cuidar muito e com muito carinho dessa questão. Se as contas a receber aí, por exemplo, elas estiverem aumentando, isso pode ser um sinal de que o pessoal que está comprando de você, eles estão começando a dar uma tropeçada. Então, controle o contas a receber e monitore essa questão pelo menos uma vez por semana. O quarto ponto aqui, que é muito importante, que você precisa saber também sempre, né, é qual é o tempo médio de cobrança das contas a receber. Qual que é? Você sabe? Provavelmente essa é uma das informações mais importantes nas finanças aí para as pequenas empresas, né? Principalmente para as empresas que estão em contenção de despesas, porque na verdade ela indica o tempo durante o qual a sua empresa vai estar atuando aí, digamos, como banqueiro aí para pagar os seus devedores, né? Ou seja, por quanto tempo você vai financiar ou você vai precisar ser financiado pelos seus devedores?
Receber em 30 dias é muito melhor do que receber em 60 dias. E, obviamente, receber à vista é muito melhor do que receber daqui a 30 dias. Se você não souber dessa informação, desse prazo, se você não souber o quanto tempo em média o seu cliente demora para te pagar, com certeza, alguma hora da sua jornada aí, enquanto gestor, você vai acabar tropeçando. Tá bom, pessoal? Então precisa saber disso. O quinto ponto importante que você precisa saber é qual que é o valor do seu contas a pagar. Esse é o outro lado da moeda, né? O outro lado do contas a receber. Um aumento aí no contas a pagar pode ser simplesmente, pode refletir em uma política de alongamento do prazo de pagamento aí das contas. Ou então pode ser também um número maior de compras. Mas um aumento não planejado, um aumento não gerenciado, ele pode ser um aviso interno de que a sua estrutura financeira, a estrutura financeira da sua empresa, ela está se enfraquecendo. Então cuide com carinho do seu contas a pagar. O sexto ponto importante que você precisa saber demais da conta é qual que é o custo de produção daquilo que você vende. Se você estiver comprando um item aí que é pronto para revenda, que você só vai revender, essa é uma tarefa fácil, você consegue saber o custo. Fica mais complicado quando você precisa calcular, por exemplo, todos os outros fatores, uma indústria, como por exemplo a mão de obra e todos os outros custos indiretos aí que integram a fabricação de um produto. Se você não conhece o valor efetivo do seu custo de produção, ou do seu custo do seu serviço, ou custo para revender, você vai estar trabalhando, você vai estar sendo um gestor amador. Então, o sétimo ponto importante que você precisa saber é quanto custa vender? Cuidado com essa pergunta, hein? Ela não é muito fácil de se responder não. Né? Esse é um ponto que muitas das vezes aí é negligenciado aí quando se fala em finanças para pequenas empresas. Quanto que você gasta em publicidade, em marketing, mão de obra, em estoque, em aluguel, em frete? Ou seja, depois que você já tem todo o produto ou o serviço já estruturado, você vai precisar saber o quanto que vai custar vender isso. Qual que é o esforço em termos de recursos financeiros que você vai ter para poder vender? Quanto que você vai gastar? Você já pensou nisso? Bom, o oitavo ponto importante que você precisa saber é qual é a sua margem de lucro bruto? Ou então, aqui para melhor você entender, qual que é a sua margem de contribuição? Esse cálculo é feito dividindo aí o total de vendas pelo lucro bruto. Né? Se a margem de lucro bruto ou então a margem de contribuição ela permanecer aí consistente ou ela tender a subir aí, é provável que você esteja ajustando os preços adequadamente aí para refletir as mudanças entre o preço pago e o custo de venda aí, ou de produção. Mas existe a possibilidade de identificar uma margem caindo, né? Uma margem em declínio. E aí permite que você consiga ajustar aí os preços, os custos, os fornecedores. Na pior das hipóteses, é claro, o lucro bruto e a margem bruta aí, elas desaparecem totalmente. E nesse caso, você será como uma pessoa que perdeu dinheiro em todas as vendas, né? E aí você está pensando em compensar no volume. Só que você não pode seguir nesse caminho, né? Você precisa ter isso muito bem metrificado, muito bem calculado, para não levar nenhum tombo aí de surpresa. Então, cuide muito bem da sua margem de contribuição, seu preço de venda. Nono ponto importante que você precisa saber é como que anda a sua relação entre as suas dívidas e os seus ativos. Essa relação ela pode permitir que você conheça a quantidade de itens que existem na sua empresa e que pertencem a outra pessoa, ou seja, o seu financiador. O quanto de capital de terceiros a sua empresa ela está operando hoje. Essa relação, ela é saudável? Ela está saudável? Um aumento nessa relação pode ser um mau sinal. Ele tanto pode ocorrer aí devido a uma grande expansão, como também pode indicar que você está dando um passo maior que a perna, por exemplo. Então, entender a relação das dívidas sobre os ativos
é basicamente aí você mensurar o grau de alavancagem da sua empresa. Uma empresa que deve demais, né, que deve mais do que ela tem de ativo, é uma empresa que está muitíssimo alavancada e vai precisar ter muito cuidado e muito planejamento para sair dessa. Então, o 10º ponto e último aqui, mais importante, que você precisa saber, é o que está acontecendo com o seu estoque. Algumas das vezes, até mesmo no mundo aí do negócio que é just in time, é uma boa ideia aí montar um estoque que é mais robusto. Se os preços dos itens que você vende ou que você usa na produção, eles estiverem aí relativamente baixos, pode até fazer sentido investir algum dinheiro no estoque, né? Só que você precisa ter a capacidade de controlar esse estoque. O seu estoque, né? Você precisa saber o quanto tempo você demora para vender o seu estoque. Quanto tempo você demora para transformar esse estoque. Essa capacidade de controlar o seu estoque, ela também indica o valor que ele poderia, que a gente poderia estar usando, né? Pagando outros investimentos, né? O que está atrelado aí a esses que podem estar sendo improdutivo no estoque, por exemplo. Então, resumindo, mostra que você basicamente torrou dinheiro se você não está administrando muito bem seu estoque. Então, controlar o seu estoque é uma grande responsabilidade e traz muitos benefícios para a tomada de decisão no dia a dia da sua empresa. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe aqui os 10 pontos mais importantes sobre finanças para pequenas empresas. O controle desses 10 importantes fatores é essencial para a saúde da sua empresa. Por isso, eu sugiro que você não tenha medo de estudar mais sobre isso. E também que você procure ajuda aí de alguém de fora, porque esse alguém pode te ajudar. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo e das preciosas dicas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Aqui no canal da Segato a gente é assim mesmo, né? A gente é maluco por dar, aí a gente é apaixonado por dar dicas, por dar opiniões, conselhos, pitacos para ajudar aí empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras a melhorarem o controle financeiro, a terem mais lucro, a diminuírem os seus custos, enfim. Aqui a gente ajuda demais da conta todos os gestores e gestoras do nosso Brasil. Então, eu sugiro que você se inscreva aqui no nosso canal para você poder acompanhar todos os nossos próximos vídeos, que tem muito vídeo bacana saindo do forno e que você não pode perder nenhum deles. São dicas muito importantes que você precisa acompanhar. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.